João 17. A misericórdia do Senhor, né, que esteja sobre todos nós, nos livrando de todo o mal. De João, Segundo Testamento. Que o nosso pastor esteja, parece que está em Linhares, né? Louvado seja Deus por isso, nesse dia. Ele está lá também no exercício da sua função. Em tempo de guerra, soldado aqui, soldado lá, a dúvida peleja mesmo, né? Então vamos ler lá em João 17. João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles são do mundo, não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E o favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Amém? Amém. Eterno Deus e Pai, Tu és muito claro, Tu és muito direto para com os nossos corações, para com a nossa vida. Somos gratos a Ti, Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e por tudo que tem nos dado. Ser conosco neste momento, dá-nos a Deus o gozo e a alegria de falar das Suas coisas. Então te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aqui, intercessão do Filho de Deus ao próprio Pai, ao próprio Deus. Então, Jesus fala que o mundo já no maligno. E a gente está vivendo dias difíceis, coisas estranhas acontecendo. Leis quebradas, pactos desfeitos, regras não cumpridas, e a lei está toda torta, o certo é o errado é o certo, e a gente quase se perde no meio dessa miscelânea. Então, ele diz, eu vos tenho dado a tua palavra. O que é a palavra de Deus? É a Bíblia. Para que a gente tenha comunhão com Deus e entenda que quando Deus diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, o que ele está dizendo? É o Evangelho, é a palavra de Deus. E para que nós tenhamos sucesso, sejamos eficientes e eficazes na divulgação da palavra de Deus, a gente tem que ter consonância com ela, tem que ter intimidade. Como um aluno estuda qualquer matéria da escola, ele tem que fazer exercício, buscar estudar em grupo, para poder absorver mais informações e ficar mais entendido no assunto, para que ele possa ter o gozo de servir a Deus. Ele fala, porque eles não são do mundo, como eu também não sou, mas não peço que eu tire do mundo, e sim o guarde do mal. Né? Então, a guerra espiritual a qual nós vivemos
Satanás está bombardeando a gente todo o tempo. Num dado tempo, Jesus chamou os anjos para conversar, e eis que Satanás surge. E ele pergunta: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra, procurando uma vaga, procurando uma casa desocupada, vazia, sem proteção. Essa casa nós bem sabemos que somos nós. Separadamente, ou no corpo da igreja, ele está procurando quem possa tragar. Então, santifica-os na verdade. O que é verdade? A verdade é a palavra. Como é que a gente pede a Deus, quando vai ler a palavra, tem que pedir ao Espírito Santo, me dê entendimento, sabedoria. Porque por mais que a gente lê a Bíblia de capa a capa, alguns não fazem aí, eu nunca o fiz, mas é comum achar quem faz, quem já leu. Às vezes você lê um versículo que Deus te dá um novo entendimento. É como se você olhasse por um outro ângulo. Por quê? Você já tinha um embasamento, você já tinha um conteúdo, você já tinha a ciência de Deus, e aí ele te mostra mais um detalhe naquele versículo. Às vezes você olha assim, parece que a letra salta, está em negrito. Né? Isso é a graça de Deus sobre ti, quando você se compromete a obedecer a Deus. Né? Que é mais do que envolvimento. Envolvimento é quando a gente está assim latente. Compromisso é quando a gente entra de cabeça. Compromisso é onde a gente está buscando o Senhor a cada dia, pedindo perdão pelas faltas e desviando dos maus caminhos, das más companhias, das mensagens que vêm pela onda do rádio, pela boca de outro, e assim vai. Então a gente se policia. A gente, Pai, guarda o meu falar, guarda o meu ouvir e guarda o meu ouvir. E às vezes você olha e tira o olhar. Tem hora que você olha e chega mais para perto e ajeita os olhos para enxergar melhor. No instante desse você pode vir a cair. Né? Escutar e ouvir. Ouvir é quando você vê uma moto, passa lá, aí você vê o barulho do motor pipocando, você ouviu. Escutar é quando você ouve e busca o entendimento daquilo que está ouvindo e desenvolve mais uma história em cima daquilo. Às vezes você vai um pouco para a esquerda, ou um pouco para a direita, então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que vê, com o que a gente ouve. Né? Então, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Isso é Jesus falando. Quando a igreja foi dispersa, depois que Cristo subiu ao céu, e disse: vos enviarei o Espírito Santo para que não ficais órfãos. A gente precisa de orientação todo dia. A gente precisa de sabedoria todo dia. Porque a gente pode titubear a qualquer instante. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A gente tem que buscar a santificação. Como buscar a santificação? Na palavra. Senhor, perdoa porque isso não é isso. Isso que eu estou pensando não é correto.
dar um pensamento novo. Às vezes eu fico com um refrãozinho bíblico, um hinozinho na boca o dia inteiro, no pensamento. Estou lá agindo as coisas e aquilo. E às vezes eu passo o dia inteiro sem louvar a Deus uma só vez. Olha como a gente é parecendo um dia. Chove, sol, frio, né? A gente oscila, varia muito. A gente tem que buscar segurar na mão de Deus para que a gente siga o mais perfeito possível. Rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem após mim. Aqui não tem a palavra após, mas quando essa palavra foi dita, eu não estava no mundo. Isso foi falado há mais de 2000 anos atrás. Então, quantos são aqueles os quais Deus deu a Cristo para que os resgatasse? São inúmeros. Né? Quantas pessoas ainda hão de vir nesse planeta que crerão em Cristo e que não crerão em Cristo? Né? Feliz de nós que fomos alcançados. A gente, quando vê o tempo da humanidade, são muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos. E a gente vive aí 80, 90 anos. 90 já está muito. Né? A própria palavra fala que depois de 80 é cansaço, é enfado. A palavra correta é essa, enfado. Né? A gente fica dando trabalho aos outros. A gente só serve para dar trabalho. Glória a Deus, porque nós temos aqui já os cabelos brancos, mas a gente pode tomar banho, a gente pode se lavar, limpar a casa. Imagina, por exemplo, uma situação igual ficou a minha sogra, a mãe de Sônia, 3 anos em cima de uma cama. Eu indagava a Deus, Senhor, mas por que isso? Uma pessoa muito boa, meiga, que criou bem os filhos. E eu fico assim, Senhor, por que isso? Cabe a Deus. Né? A mãe de Marilene, esposa do pastor, está em cima da cama, quebrou a bacia. Nós temos uma vizinha lá em Campos, semana retrasada, levou escorregão, quebrou a bacia. Está lá no Beneficência Portuguesa, em cima de uma cama para ser operada. Uma pessoa com mais de 80 anos. Né? Ah, não, tem o direito de viver? Não, não é disso que estamos falando. Tem muita gente aí com 6 anos de idade, 10, 12, 20. Então, a gente pede a Deus que a gente viva com alegria, com qualidade. Que a gente viva com qualidade, respeito e amor, porque Deus é amor. Cristo divulgou o amor a todo tempo e hora para os apóstolos que estavam com ele, até para Judas, que foi o único que se perdeu. Mas mesmo assim, a palavra de Deus é a verdade e está no meio de nós. Nós temos que nos regozijarmos, nos aperfeiçoarmos no amor para com a comunidade, os da igreja, os vizinhos. Ah, mas é difícil.
Não é impossível. Ah, o filho meu é assim, o outro é assado. Ame. Não tire o amor sobre ele. Ah, o meu vizinho, Jesus fala, que diferença para você orar pelos amigos, interceder a mim para que eu seja benevolente com os seus amigos, para que eles sejam melhores, prósperos. Por que não pedir pelos inimigos? Aleluia, Deus. Verdade, glória a Deus. Deus pode todas as coisas. Se a gente pedir alguma coisa pelos nossos inimigos, a gente não está afrontando a Deus. A gente está atendendo aquilo que já nos diz a sua palavra. Porque, às vezes, quando você pede a Deus que interceda em sua causa, em próprio seu benefício, também está certo. Você orar por um negócio que você vai fazer, pede a Deus, dá-me discernimento, sabedoria, ponderação, mansidão, que eu seja longânimo, tolerante, coloca na minha boca a palavra certa. Às vezes não precisa falar muita coisa. Às vezes, se você só ouvir, você vai ver que a outra pessoa vai te dar mais daquilo que você estava pedindo, ia pedir. E você sequer ouviu, só ficou ouvindo. Então foi melhor ficar calado do que estar bravo, duro, reivindicando, se impondo e empurrando. Aí a coisa pode não dar. Mas Cristo sempre foi manso e humilde. Às vezes a gente pergunta assim, por que Jesus destituiu-se da condição de Deus, habitou entre nós e colocou-se na condição de humilde, sendo que nós somos arrogantes? Rapidinho a gente tem uma resposta para dar na lata. Né? E às vezes, muitas das vezes, a gente machuca. E quando recebe na mesma altura, se sente machucado. Olho por olho, dente por dente, não é por aí. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Né? Difícil hoje você dar a vida por um filho. Né? Mas o modelo, o exemplo, a palavra, essa não é dada. Aqui, ó. Está escrito aqui, está escrito aí. Não é um livro ainda proibido. Não é um livro ainda objeto de crucificação. Né? Claro, no tempo da Inquisição, muitas pessoas foram queimadas na fogueira porque falavam de Deus. Na Europa, na Segunda Guerra, fizeram pilhas e pilhas de livro, tamanho desse templo aqui, e tacaram fogo. Colheram Bíblia na casa de todo mundo. Quem tinha que queimar. Era um livro proibido. É um livro que nos instrui a ter comunhão com Deus. Não é com o líder político A, partido X, país Y, não. É uma questão espiritual. Se o homem maldito não pode tocar na sua santidade, não pode tocar na sua comunhão com Deus, que ele fique na dele e você na sua. Eu não
passa na cabeça de cada um, como também vocês não sabem. Mas Deus está ciente de todas as coisas. E é exatamente Ele, no padrão que nos deu, que é Jesus Cristo, seu único Filho, para todo aquele que nele crê, os que virão no século vindouro, não sei de onde vai esse mundo do jeito que as coisas estão, mas digamos que a gente viva mais 50, 100 anos, cabe a Deus fazer essa conta, fechar essa conta. Se eu vou ter mais neto, se eu não vou ter mais neto, sobrinho ou afilhado, que esses que estão vindo sejam também, através do nosso zelo pela palavra, pelo ensinamento de Jesus, trazer essas crianças à luz do entendimento acerca de Deus. Algumas pessoas dizem que o fogo do inferno é a certeza da ausência de Deus. Não é um fogo de maçarico, literal, que queima papel, a carne. É a certeza da razão de Deus. Deus não está presente ali. Ali não há refúgio. Ali não tem mão estendida. Ali não tem saída. E nós precisamos nos ater a isso. Amarmos uns aos outros. Talvez a palavra diz como a ti mesmo. Mas hoje a coisa está tão assim, né? O cara sabe que a droga é ruim, vai fazer mal a ele e ele se mete na droga. Verdade. Então ele não se ama. Se ele se destrói com as drogas, prostituição, maus caminhos, más companhias, ele não se ama com o amor que Cristo nos amou. Esse é o modelo, esse é o padrão que a gente tem que seguir. Amém. Não é o pastor X, não é o padre Y, não é o Papa, o padrão é Jesus Cristo. A palavra hoje termina aqui, mas a gente precisa estar sempre atento naquilo que nos cerca e naquilo que nos rodeia. Deus Pai, te agradecendo a Deus pela oportunidade de ser conosco nessa semana. Dai-nos, Deus, sabedoria mais e mais, para que possamos servir a Ti, ó Deus, de melhor forma, da forma como Jesus se comprometeu para conosco. Graças por tudo, no nome de Jesus. Amém.